Olá, meu amigo e minha amiga, canal Samuca Esportes está no ar a partir de agora. Eu, Samuel Pereira, estou chegando para mais um vídeo aqui no canal. Nós vamos falar sobre informações aí no Santos, novidades, saída de jogadores. Santos negociou dois atletas hoje, mais alguém que pode chegar. Tudo isso e muito mais. Antes, você se inscreva aqui, já vá ativando o sino, coloca aí todas as notificações para você sempre receber o nosso conteúdo. Se gostar, dá o like, porque ajuda no engajamento do canal e também, se possível, hypar o vídeo no seu final. Então, vamos lá. Turminha, vamos falar do Santos aí, que aconteceram as novidades no Peixe hoje. Saída de atletas, hein? O Santos acabou de acertar dois jogadores que estão de saída do Peixão e vão para o futebol de Portugal, tá? O primeiro deles, a gente quer falar sobre o nosso querido Zanocelo, ele mesmo, hein? Olha só, o nosso Zanocelo está de saída do Santos, tá? Vamos lá, o Santos encaminhou o empréstimo com a obrigação de compra do volante Vinícius Zanocelo ao Rio Ave de Portugal. Apenas faltam alguns documentos para a negociação ser concluída. Ele havia retornado de empréstimo do Estoril, né, também de Portugal, e vinha treinando em horário alternativo no Peixe, no CT Pelé. Ele estava emprestado ao Estoril de Portugal desde janeiro do ano passado. Em Portugal, o Zanocelo somou 2 gols em 31 jogos pela Liga de Portugal e a Taça de Portugal. Após o vínculo, o Alvinegro chegou a pedir 4 milhões de euros aos portugueses pela compra do jogador, na janela do início da temporada. Então o Santos pediu 4 milhões de euros para o Estoril. O Peixe tentou envolver o volante em uma negociação também com o Lucas Evangelista, do Red Bull Bragantino, mas a troca não avançou com o Santos. O Zanocelo tinha vínculo até 2027, tá? O Santos, né, possui 60% dos direitos econômicos do Zanocelo, enquanto os outros 40% pertencem à Ferroviária de Araraquara, tá? O Vinícius Zanocelo tem 24 anos e iniciou a carreira na Ponte Preta, seguindo depois para a Ferroviária. Em junho de 2021, o Peixe contratou o Zanocelo por empréstimo. Ao todo, ele soma 79 jogos no Santos, com 5 gols e 2 assistências, e ele foi comprado depois, em definitivo, em dezembro de 2022, de forma parcelada. A diretoria do Santos investiu na época 2 milhões de euros, cerca de 10,6 milhões de reais, a locomotiva, que é a ferroviária, né? Na época. Ano retrasado, o Zanocelo foi emprestado ao Fortaleza, mas sofreu uma lesão no pubis e somou apenas um gol em 12 partidas pelo clube cearense. Então, gente, tá feita a negociação do Zanocelo. Ele vai para o Rio Ave com a obrigação de compra pelo clube português. O Santos pedia 4 milhões para o Estoril. Então a gente leva a crer e deduz que esse valor obrigatório de compra seja de 4 milhões de euros, né, que o Santos pediu para o outro clube de Portugal, o Estoril. E agora ele vai para o Rio Ave. Então, tomara que ele jogue bem lá, que ele jogue mais que o Schweinsteiger no meio-campo e que ele fique lá em Portugal e que depois o Santos consiga vendê-lo por um bom preço e recuperar pelo menos o dinheiro investido no Zanocelo, beleza? Outro jogador que está saindo do Santos, saindo, já foi negociado também. Trata-se do jovem atacante Alejandro Villarreal, que pertence ao Santos também, né? É colombiano, de 20 anos, 1,86 m de altura. Chegou até a atuar na Série B em 2024, um jogo, se eu não me engano, sob o comando do Fábio Carilli. Segundo essas informações do jornalista Germán Garcia Grova, da TIC Sports, o Villarreal tem uma multa rescisória com o Santos estipulada em 450 milhões de euros. Minha mãe. É uma multa impagável, ninguém paga isso, né? Tem no contrato, mas ninguém paga. O Villarreal foi convocado já para a seleção sub-20 da Colômbia em 2024 e se destacou nas categorias de base do Peixe. Foi titular no sub-20 após superar o boliviano Enzo Monteiro. Olha, o Enzo perdeu posição para o Villarreal, mas teve poucas oportunidades no time principal. O Villarreal chegou então a defender o Santos, né, numa partida em 2024. Ele fez sua estreia pelo Santos naquela vitória por 1-0 contra o Avaí, né, em agosto do ano passado, sendo a única também que ele fez partida oficial pelo Santos, tá? Então o Santos acertou a saída do Alejandro
Villarreal, tá? Colombiano, que vai jogar no outro time da Argentina, que é o Aldo Civi. É um nome esquisito, tá, gente? É Aldo Civi ou Aldo Civi. Um negócio assim. É um time bem esquisito o nome, mas é da Argentina, tá? Na primeira divisão do futebol argentino. O Santos acertou essa operação de empréstimo por 18 meses ao clube, então, da Argentina, o Aldo Civi. Multa rescisória de 450 milhões. Ninguém vai pagar, né? Mas se ele jogar bem lá nesse time aí da Argentina, talvez o clube se interessa em contratá-lo em definitivo. E aí o Santos pode fazer uma grana com o colombiano, então, de 20 anos, aí o Alejandro Villarreal, que vai jogar emprestado por 18 meses ao clube da primeira divisão da Argentina, beleza? E agora vamos falar sobre possível chegada de jogadores ao Santos. Santos que está interessado na contratação, tá, de um jogador atacante de beirada ponta do Flamengo. Santos está interessado na contratação do Lohan, atacante do Flamengo, e tenta o empréstimo do jogador junto ao clube carioca, tá? Então, como que é o negócio? O Santos Futebol Clube tenta essa contratação, porque, aliás, o Santos está tentando já fazer uma negociação com o Tiquinho Soares, tá? Parece que a diretoria do Santos está descontente com o Tiquinho, porque ganha muito, salário alto e não é titular. Então o Santos está tentando arrumar uma negociação para o Tiquinho. Se aparecer um clube, o Santos vai negociar, tá? E aí o alvo do Santos, lógico que não é na mesma posição, mas é um atacante. É o Lohan do Flamengo, que é o alvo do Santos para atacante, tá? O Santos fez um contato com o Flamengo e o Santos tenta a liberação do Flamengo para contratar esse jogador. 20 anos, o Lohan, seria por empréstimo, porque o Lohan é um jovem jogador do Flamengo, né? E o clube carioca teve já proposta de outros clubes quando ele tinha 18 anos, né? E ele não saiu naquela ocasião, era muito jovem, 17 para 18. Aí ele ficou no Flamengo, foi pincelado alguns jogos no profissional, mas nunca se firmou. Ele é um bom jogador, é uma boa revelação, e voltou para o sub-20. Então ele não vem atuando, não está sendo aproveitado no time principal do Flamengo, tá? Ele foi revelado nas categorias de base, então, do clube carioca, e o Santos tenta a liberação do Flamengo. Ele viria por empréstimo, aí não se sabe ainda se o Santos viria com a opção de compra, né? No caso, ou se seria um empréstimo, aí o Santos receberia depois uma taxa de vitrine, alguma coisa assim. Não sabemos ainda como que é o final da negociação. Mas o que a gente sabe é que o Santos tem interesse na contratação do Lohan, atacante de beirada de campo do Flamengo, jovem, revelação, e acho que para ele seria uma boa ele vir jogar no Santos. Poderia ter uma vitrine, ele poderia ter mais oportunidades, porque no Flamengo a gente sabe que a concorrência é muito grande, e aí, se caso ele se firmasse no Santos, vindo com o passe fixado, por exemplo, o Santos poderia depois, se ele jogar bem, investir. Ou aquilo que eu falei, se ele jogar bem e o Santos também achar que o valor é muito alto, o Flamengo sabe disso, aí o Santos poderia receber um valor, né? Caso ele jogue bem e depois o Santos não consiga ficar com ele, pelo valor do jogador, né? De mercado. E aí o Santos poderia, pelo menos, ter o rendimento dele dentro de campo e depois ganhar um dinheiro com ele nessa taxa de vitrine. Mas o ideal é, se vier por empréstimo, vier com a possibilidade de compra. E agora a gente sabe também que os clubes estão colocando, né, gente? Essas cláusulas de se o jogador bateu uma determinada meta de partidas X, o clube é obrigado a contratar. Se o jogador, né, tiver uma convocação para seleção, etc e tal. Então tudo isso tem no envolvimento das negociações dos clubes de futebol hoje aqui no futebol brasileiro e também no futebol europeu, beleza? Mas eu acho que é um bom atacante. É um bom atacante. Agora, você não pode tirar a possibilidade de lançar os meninos do Santos, né? Tipo, você tem o Robinho Júnior que tá pedindo passagem, você tem o Luca Meirelles, né? Você tem o outros jogadores do Santos, o Gabriel Montempo, que também não tá jogando muito de atacante, tá jogando mais como um meio-campista, que é ali onde ele tá se destacando. Mas o Santos não pode deixar de abrir mão de lançar os meninos para contratar um menino do Flamengo.
mas que o menino do Flamengo ele tem qualidade, esse Lohan ele tem. Já vi ele jogar, acho que muita gente já viu também. Ele tem qualidade. Agora, precisa ver se o Flamengo vai estar disposto a liberar para o Santos por empréstimo. O Santos se apega no Alexandre Matos, que sabe negociar, e também o fato de que o Lohan, o Santos quer que o Flamengo entenda que seria uma ótima vitrine para ele, o Santos, para ele poder jogar e aí sim se valorizar no mercado do futebol, beleza? Então o Lohan, atacante do Flamengo, o Santos tem interesse. Se gostar do vídeo, você dá o like, a gente volta com muito mais aqui no canal, e um forte abraço, fique com Deus, até a próxima e eu fui!